No Dia Internacional da Mulher, histórias de coragem e superação ganham ainda mais destaque. Em Itapurá, uma empresária vem mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive à frente do próprio negócio. O que começou com vendas de porta em porta se transformou em uma loja consolidada no comércio da cidade. Empreender já é um desafio para muitas mulheres. Ele vem acompanhado de jornadas duplas, incertezas e preconceitos, mas foi com determinação e muita força de vontade que Liege saiu das sacolas de vendas para conquistar o seu espaço no setor de roupas esportivas aqui em Itapurá. Liege, vamos começar a contar a sua história agora. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, queria que você falasse como que surgiu essa ideia aí de começar a vender independente, na sacola, como que foi isso? Então, Fernanda, eu tive um incentivo, né, muito grande, que foi da minha irmã, que ela trabalhava já lá em Sorriso com moda fitness. E aí, quando eu cheguei em Itapurá, eu ficava mais em casa, cuidando das crianças, mas eu queria ter a minha independência, porque eu sou uma mulher muito ativa, não gosto de ficar parada. E aí o meu marido me incentivou a fazer um curso chamado Empretec, que ele havia feito também, né? E assim, para ele foi um divisor de águas, é um curso bem intenso, né? São vários dias de curso. E aí depois que ele fez, ele me incentivou a fazer, porque abriu o curso aqui em Itapurá. Mas eu não queria fazer. Por quê? Porque eu sabia como era intenso. Uma semana que você não tem hora para começar, não tem hora para terminar, né? E eu tinha as minhas crianças muito pequenas. O meu menino, ele era bebê, extremamente dependente ainda de mim. E aí ele foi e me inscreveu no curso e eu fiquei brava com ele, eu não queria fazer de jeito nenhum. Foi uma semana assim, bem exaustiva, mas eu fui. Até porque o curso, na época, ele tinha um valor meio alto, né? Um investimento, na verdade. E fui e fiz esse curso. Porque eu já queria ter o meu negócio. Mas, assim, o meu pai, ele sempre sempre falou uma coisa que é verdade. Para você abrir uma empresa, é fácil. Difícil é você fechar. Depois que você fecha, né? Que vem a burocracia. E eu sempre levei isso comigo. Então, a minha vontade era de ter o meu negócio. Não queria ficar em casa, limpando casa, cuidando de filho, né? E aí eu fui e fiz esse curso contra a minha vontade. Foi uma semana, assim, de bastante estresse. Mas ele cuidou das crianças, me incentivou, fui e fiz. E aí esse curso, assim, me deu um norte, né? Porque até então, assim, Itapurá é uma cidade muito cru. É uma cidade que falta muita coisa ainda, né? E aí eu fiz esse curso e depois que eu fiz, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado, né? Que lá eles ensinam a gente a fazer isso, né? Fiz uma pesquisa de mercado e a minha ideia era abrir uma loja de produtos naturais. Só que ao mesmo tempo você pensa assim que lidar com comida, com produtos naturais, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, né? Então você pensa bem, não que uma loja você não tenha que ter cuidado, mas você mexer com comida, com alimentação, às vezes você pensa muito ali no desperdício, né? Fiz uma pesquisa de mercado, teve uma boa aceitação, mas ainda não era o que eu de fato queria, né? E aí a minha irmã me incentivou a vender roupa fitness. E aqui em Itapurá, assim, não tinha ninguém. E eu falei, é isso que está faltando. E comecei a vender em casa, sacolinha, né? E deu super certo. E aí entra aquela frase a mais hypada do momento, que é primeiro você começa, né? Depois você melhora.
E foi isso que aconteceu. Comecei a vender condicional, já conheci algumas mulheres e foi criando, foi expandindo, né? Uma falando para outra. E eu também já voltei para academia quando eu vim morar para cá. E aí, cidade pequena, né? Debaixo de sol ou chuva, consolidando trabalho e responsabilidades diárias, Liesla conquistou clientes, construiu confiança e fortaleceu seu nome no comércio local. Com planejamento e persistência, deu um passo maior, abriu a loja física e ampliou o mix de produtos do segmento de roupas de esporte, transformando o seu sonho em realidade. E eu vejo a Liege como inspiração, né? Eu já acompanho o trabalho dela faz tempo. Ela é muito dedicada no trabalho, então ela é excepcional. História como a dela refletem uma realidade que cresce em todo o país, o avanço do empreendedorismo feminino. Cada vez mais mulheres assumem o protagonismo econômico, especialmente em pequenas cidades, onde transformam desafios em oportunidade e movimentam a economia local. Lidar com pessoas não é fácil, né? A gente começa, a gente trabalha, assim, as pessoas elas olham e falam assim, mas ela não precisa. Não, eu preciso. Elas confundem muito as coisas, né? Pelo fato do meu marido ser agricultor, eu não precisar trabalhar com isso, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tem a profissão dele, eu tenho a minha. Isso aqui para mim é a minha profissão. E assim, você lidar com as pessoas, você agradar, é o mais desafiador. Então, a minha vida ela teve várias reviravoltas. Eu morava em Sorriso, eu tinha uma empresa lá, e eu larguei ela, abandonei para ir morar na fazenda, né? Para casar. E fui morar na fazenda e assim, não era muito o que eu almejava para mim. Na fazenda eu fiquei ali 5 anos, sendo esposa, mãe e dona de casa, né? Então, eu passei pelo processo que eu tinha que passar, né? Até que a minha vida deu mais uma reviravolta e viemos parar aqui em Itapurá. Que isso, assim, não foi nada planejado, aconteceu, né? E aí, quando eu vim, assim, morar aqui em Itapurá, eu tinha acesso a mais atividades que eu não tinha morando na fazenda, né? Que na fazenda é gostoso de morar, mas você fica um pouco mais reservada, né? Por ser longe da cidade. E assim, onde a gente morava, o trajeto todo era BR-163, que já é uma rodovia que assusta, né? E eu com 2 crianças pequenas, então dei um pause na minha vida para morar na fazenda e ser esposa, mãe e dona de casa, né? Passei pelo processo que eu tinha que passar. Quando eu vi que deu certo, quando eu me senti segura, né, para ter uma loja, porque você precisa, né, você ter um público, você precisa ter as clientes, você precisa ter um investimento, né? Então, a partir do momento assim que eu vi que eu estava crescendo, eu comecei com pouca coisa, né? E a partir do momento que eu vi que isso tinha potencial, que eu tinha potencial, que eu conseguiria ter uma loja e que estava dando certo, aí eu me senti segura para falar, não, é agora. E assim, a gente quer ter um espaço para atender melhor as pessoas, né? Para ter mais visibilidade, para ter um reconhecimento. Qual cliente que não gosta de ser atendida num ambiente agradável, não é? E a gente pensa em tudo isso, e foram assim, degraus,
né? Começou aqui, foi crescendo, 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 deu super certo. A minha primeira loja física foi dentro da academia, da Body Life. Fiquei lá por 1 ano, né? Pequenininha, era um espaço 4x4. Mas assim, ótimo, tinha bastante, era o meu nicho, né? O público estava ali. E aí, fiquei 1 ano lá, me mudei para o centro, numa salinha pequenininha aqui também no centro, e aí veio aquela questão de não ter ninguém para me ajudar em casa, né? De ter os filhos, de precisar de mão de obra e não ter, porque todo lugar, né? Não é só Itapurá, todo lugar. O que falta, o que a gente precisa é mão de obra. E aí ficava muito assim, corrido para mim, sabe? Conciliar os filhos, a casa, a loja. E aí eu resolvi mudar para minha casa de novo, mas num espaço anexo para a loja, né? E aí fiquei lá por mais 2 anos. 2 anos. Você sabe que eu olho isso aqui, eu não consigo assim descrever. Porque assim, eu fui tão por etapas que hoje eu me vejo aqui e nem eu consigo acreditar, sabe? Que eu tenho muito a crescer. Eu ainda corro muito atrás disso, né? Eu acho que não cheguei no meu limite ainda não. Mas tudo, eu reconheço assim que deu certo. Sabe, que a gente não tem que desistir e que a gente tem, assim, um poder, as mulheres, né? Nós temos um poder de ir além do que a gente imagina, porque a gente tem uma força, a gente consegue lidar com os problemas, a gente consegue levantar da cama, trabalhar, mesmo cheia de desafios. E a gente dá conta. E no final a gente vence. Pode ter certeza que a gente vence. Fer, não é fácil. Mas assim, é como eu te disse, nós mulheres a gente consegue, né? Porque nós somos bombril, né? 1001 utilidades. A gente não foca só aqui. Ao mesmo tempo que eu tô aqui, eu tô com a cabeça lá nos meus filhos, né? Porque a mãe que auxilia, né? A gente consegue, assim. Claro que os meus filhos hoje, eles estão já um pouco mais independentes, né? Mas não é tão fácil, mas também não é tão difícil assim, né? Então, eu acredito que a fase mais crítica para mim já passou. Então, hoje, assim, eu já estou no processo mais tranquilo, que eles estão maiores, né? Tem uma pessoa que me ajuda em casa também. Então, hoje em dia está mais tranquilo, mas já tive meus desafios e, assim, tudo foi tentando conciliar uma coisa com a outra, né? Então, sempre pensando neles em primeiro lugar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. No Dia da Mulher, exemplos como o da Liege reforça que determinação, coragem e trabalho podem mudar destinos. De sacoleira a empresária do ramo de roupas esportivas, ela mostra que quando uma mulher acredita no próprio sonho, ela não apenas cresce, ela se inspira.